Vamos começar agora a oitiva do segundo termo, produção do segundo termo de depoimento, o senhor Lúcio Bolonha Funaro, colaborador, aos dias 22 de agosto de 2017, aqui em Brasília, na sede da Procuradoria-Geral da República. Estão presentes eu, Procurador da República Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, o Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes, as Procuradoras da República Sara Moreira de Souza Leite e Luana Vargas, bem como o delegado de Polícia Federal Marlon Oliveira Cajado Santos. O senhor Lúcio está acompanhado de suas advogadas, as doutoras Maria Francisca Santos e Jéssica Alves de Moraes. Senhor Lúcio, o senhor é colaborador aqui do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, firmou a sua colaboração premiada e conhece seus deveres de falar a verdade vinculados a este acordo. Nós vamos tomar o seu depoimento referente ao anexo 2, em que o senhor intitulou no seu anexo como relações com o grupo JBS, né? O senhor poderia, se eu puder, o senhor tem direito de consultar suas anotações pessoais, inclusive o seu anexo, né? Eu gostaria que o senhor começasse a narrar espontaneamente como conheceu o Joesley, como conheceu o grupo JBS. Eu fui apresentado ao Joesley no ano de 2011 por um empresário de Andradina que chama Paulo Sérgio Formigoni de Oliveira, que era sócio do Grupo Bertin, ou é sócio do Grupo Bertin. Em 2009 eu tinha feito uma operação para o Grupo Bertin de financiamento de termoelétricas via o FIFGTS para uma empresa que o grupo tinha, que atuava na área de infraestrutura, que chamava Nova Cib. Só uma pergunta, qual é o nome da pessoa que o senhor falou? Paulo Sérgio... É Paulinho, né? Paulinho de Andradina é o apelido dele. Certo. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio de Oliveira Formigoni. Certo. Pode continuar. Em 2011, a Eldorado estava em fase de construção e estava em fase de captação de dinheiro. E uma das opções que o Joesley tinha era fazer a captação do dinheiro através do FIFGTS. Certo. E ele tinha feito... Só um segundo, ele está registrando aqui, não? Aqui, aí, 2011. Né? Certo, pode continuar. E ele já tinha feito uma proposta no FIFGTS, através da Viter, e a proposta não andava, estava parada lá. Era uma proposta para financiar a parte de saneamento, energia e de porto. E não andava. O Paulinho, então, falou para ele que me conhecia e que eu poderia liberar ou ajudar a liberação desse financiamento para ele, junto à Caixa Econômica Federal, mais especificamente ao fundo FIFGTS, porque eu conhecia pessoas que trabalhavam dentro do FIFGTS, tinha contratos políticos que me davam resguardo e que eu já tinha feito uma operação para o Grupo Bertin. Então, é só para constar, então, esse projeto do FIFGTS, financiamento não é financiamento, é investimento para a Eldorado Celulose. Esse projeto foi financiamento, porque ele não foi equity, né? Sim, a questão do conceito de financiamento, né? Mas é um investimento em debêntures, né? No FGTS na Eldorado. Perfeito. E essa foi a primeira operação que o senhor fez com o Grupo JBS? Foi a primeira operação que eu fiz com o Grupo JBS. Certo. E as tratativas foram com o Joesley e com... Aí eu fui nessa reunião com o Joesley, no escritório da JBS, e com o Paulinho de Andradina. E eu conversei com o Joesley lá durante uma hora e pouco. Eu lembro que na época ele até estava usando muleta, porque ele estava com um problema no joelho. E aí, durante essa reunião com ele,
ele começou a me sondar como é que era os meus contatos políticos, quem eu conhecia, por que eu tinha essa influência no FGTS. E no final da reunião ele falou, olha, eu gostaria de jantar com esse vice-presidente da Caixa Econômica que cuida da área do FGTS, que era a Vifug, Sim. que você e o teu grupo de aliados políticos indicou, que era o Fábio Cleto. E eu falei para ele que não tinha problema e marquei um jantar na minha casa, junto com ele e com o Fábio Cleto, para dali alguns dias. Lu, só para a gente poder constar aqui, seria bom que o doutor Cajado tentasse ler e verificar se realmente está batendo até agora o que o senhor mencionou e o que consta aqui. Então, vamos só subir um pouco aqui. Então, consta aqui que no primeiro semestre de 2011, o depoente conheceu os executivos do Grupo JBS, através do Paulinho, de Andradina. Tá? Isso. Que ele era sócio da família Bertinho, Paulinho. Tá, que foi, o primeiro encontro foi na própria JF, estava na JBS. Na JBS. Não existia ainda a JF. Não existia a Road ainda, né? Se existia, não era um negócio de porte, entendeu? Ela não tinha um escritório próprio, nada. Que foi essa reunião foi numa sala anexa à de Joesley, é isso? Era como se fosse um bar, assim, numa sala anexa, como se fosse um bar para fumar charuto, entendeu? Tá. E aí o senhor mencionou que ele estava com problema ortopédico naquela época. Isso. Tá. E por isso estava de muleta, certo? Isso. A reunião, o motivo foi justamente para ajudar nessa liberação. Ele queria saber, primeiro ele queria ter certeza de que estava falando com a pessoa certa, porque ele não tinha confiança na informação que o Paulo Sérgio tinha passado para ele, então ele queria testar. E segundo, ele queria saber como é que faria para continuar dar sequência ao projeto que ele queria de financiamento da Eldorado. E o Paulo Sérgio, ele disse então que quando ele apresentou o Joesley ao senhor, ele disse... Isso aí já foi pré-combinado com o Paulo Sérgio. A comissão, inclusive, que seria paga. Que se eu fizesse o negócio com a JBS, com a JF, JBS, do que eu recebesse de comissão, eu teria que dar um percentual para ele, e eu falei que não teria problema. Tá. E paguei esse percentual para ele. Perfeito. Nessa reunião em 2011, né, ele explicou que precisava da liberação de um recurso, não é isso? Um recurso deixa eu só ver. Ele não sabia direito explicar o que estava acontecendo, ele não tinha muita essa noção. Ele falou que tinha um projeto no FGTS, não sabia explicar em que pé estava o projeto. Tá. Ele deu uma noção vaga, não sabia nem o valor direito quanto era. E porque não era ele que cuidava dessa parte, na época ele tinha um executivo que cuidava dessa parte de financiamento para Eldorado, que era o Adésio Lima, e então ele não tinha todos os dados. Aí ele pediu para ver se eu tinha realmente a influência que eu dizia ter sobre o vice-presidente da Caixa. Então calma, então eu não sei se está em algum... Tá, então nessa reunião, né, ele fez as perguntas querendo saber do seu detalhamento, do seu detalhe, do seu envolvimento com a Caixa. Queria saber, com quem você tem relacionamento político. Falei, eu tenho relacionamento político com o Eduardo Cunha, tenho relacionamento político com o Henrique Alves, tenho relacionamento político com o PMDB da Câmara. Tá, aí foi aí que o senhor mencionou que tinha sido, que havia esse contato com o Fábio Cleto, que havia sido indicado pelo PMDB. Ele já sabia que a gente tinha o comando do FGTS pelo Paulo Sérgio Formigoni. Entre aspas, o comando, porque na verdade esse comando não existia. Esse comando na Caixa é difícil de você precisar quem tem o comando lá, porque é tudo colegiado. Mas o Paulo Sérgio tinha falado para ele, então ele queria ver. Dá para jantar com esse vice-presidente aí que o PMDB da Câmara indicou? Que na verdade não era o PMDB da Câmara, era o Henrique Eduardo Alves e o Eduardo Cunha, entendeu? Tá. E aí eu falei que dava, marquei um jantar e ele foi jantar na minha casa. Tá, e só para recordar, isso vai estar explicado em outro anexo, mas a indicação do Fábio Cleto, ele se deu por meio da entrega do currículo, não é isso? O Fábio Cleto foi indicado através
eu falei para ele, faz um currículo seu aí, me dá. E eu entreguei o currículo dele para o Eduardo Cunha. Que entregou depois? Para o Henrique Alves, que entregou depois para o Palocci e falou que era um pleito, que na condição de líder do PMDB, entregou para o Palocci e falou que era um pleito do PMDB da Câmara, que aquele currículo fosse colocado como vice-presidente da Vifug. Tá. E o senhor também, como vai explicar posteriormente em outro anexo, tinha um relacionamento próximo com o PMDB, com o Cunha e com o Henrique Eduardo Alves, né? Tinha. Tá. Vamos lá. Vou botar aqui. Certo. Indicação. Como? Será que parou a gravação? Dizendo que vai acabar às 19h30, não está. Ah, então dá tempo ainda, tá. Que horas são agora? São 18h46. Certo. Tá, e depois dessa conversa, né? Enfim. Não, isso aqui o senhor já mencionou, né? Que dessa indicação que foi feita. Aí tivemos jantar, o vice-presidente da Caixa compareceu no jantar. Qual jantar que o senhor menciona? O jantar na minha casa, que o Joesley tinha pedido para ter um jantar na minha casa com o vice-presidente da Caixa, que era o Fábio Cleto, né? Sim. Ocorreu esse jantar na minha casa e depois desse jantar eu orientei o Fábio para que entrasse em contato com a equipe técnica da Eldorado para ver em que pé que estava o projeto da Eldorado dentro do FIA-FGTS. Então, nessa sequência, o senhor pediu para que Fábio Cleto recebesse Joesley, executivos na Caixa, é isso? Eu não sei se o Joesley chegou aí ou se ele mandou primeiro os executivos. Mas o senhor pediu para que ele fosse recebido? Pedi que fosse recebido. Ele ou quem ele indicasse. Tá. E certo. isso efetivamente aconteceu. Uhum. E depois que aconteceu, eu tive um feedback de como estava o projeto. Então, o projeto era um pleito no valor de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Estava parado, porque era um projeto ainda que estava... A Caixa, os membros do Conselho não tinham certeza de que era benéfico para os trabalhadores financiar esse projeto. Tá, mas só um ponto aqui anterior. Nesse relacionamento, o Fábio Cleto ele passava informações privilegiadas ou não sobre o andamento desse projeto dentro da Caixa, é isso? Ele passava as informações que ele tinha acesso, que não eram informações que o público tinha acesso, entendeu? Entendi. Certo. E depois de 2012, teve um momento que se obrigou com o Fábio Cleto, né? Aí eu recebi as informações via o deputado Eduardo Cunha. Tá, perfeito. E o Margot também recebia o Margot alguma coisa? Margot, pouca coisa. Tá, pouca coisa, Muito né? pouca coisa. Até porque o Fábio, para atender o Margoto, também levava muito tempo, entendeu? Ele não respeitava o Margoto. Tá. Certo. E essas informações eram passadas, eram impressas, eram através de troca de mensagens, como é que era feito? Não, ele imprimia e me trazia quando ele vinha para São Paulo. Nessa época ele ainda morava em São Paulo, ele não tinha mudado para Brasília ainda. Tá. O senhor considera que esse acesso às informações, isso encurtava o processo de aprovação e a adaptação dos projetos à Caixa? Ele facilitava você a modelar o projeto dentro dos moldes que a Caixa queria. Então, facilitando o quê? A moldar? É A isso? moldagem. Facilitando a moldagem do processo. A moldagem moldagem do projeto assim, dentro do que a Caixa queria. Do que... Tá. Certo. Certo. Nessa época o Fábio Cleto trabalhava na Vifug, não era isso? Era vice-presidente da Vifug. Certo. Que era o cargo mais alto dentro da Vifug. Certo. E a parte técnica, na verdade, ela vinha antes da Viter, era isso? Da área do Marcos Vasconcelos? Toda a parte técnica era feita na Viter. Mas o Fábio Cleto tinha acesso à parte técnica que estava na Viter. Certo. Ele não tinha acesso, qual é a diferença? O Fábio Cleto não tinha acesso a, por exemplo, ele recebia a análise da Viter.
ele não sabia qual era o problema que estava acontecendo dentro da operação, por que a operação estava travada, porque ela não estava modelada dentro dos moldes da caixa. Ele não tinha essa informação da Viter, a Viter não dava isso para ele. Isso aí, a gente presumia o que estava errado no projeto ou o que estava dificultando o andamento do projeto após analisar os relatórios que o Fábio trazia da Viter. Tá. Ok. A Viter não fazia. A Viter nunca chegava para o Fábio e falava assim: esse projeto não está andando por causa disso. Mas quando a gente recebia o relatório, a gente sabia, ao ler o relatório, interpretar o relatório, que o projeto não estava andando por conta disso. Você via ali que estava onde estava. Você conseguia enxergar onde estava travando o projeto. Tá. A gente vai voltar lá, mas no caso Marcos Vasconcelos, sabe se ele tinha ligação com algum partido político? Tinha, com o PT. Tá. Aí o que você mencionou agora é que pela leitura dos relatórios. Pela leitura dos relatórios da Viter anteriores ao ROP pela leitura dos relatórios anteriores à emissão do REF do ROP, você sabia o que é que estava acontecendo para o projeto não andar. Era isso. A gente está com um problema. Eu percebi que tem um descasamento aqui, né, entre aquilo do que seria exatamente o roteiro, o anexo, né? Mas enfim, a gente tem como depois adaptar aqui, colacionar o que é. Está 100% cheio aqui. Sim. Quem sabe então a gente devia deixar o Lúcio falando ou interromper e ver o que a gente faz. Como a gente começou aqui, acho que aqui está a cópia fidedigna do que ele já mencionou, né? Mas não tem relação com o anexo. Mas o anexo mudou de número também. Mas o tema do anexo que você narra aí não é o que a gente está colocando aqui. Mas de qualquer forma isso está abrangir uns 2 ou 3 anexos num único tema. Mas a gente pode aproveitar o que ele já falou e aí a gente colaciona aqui. Eu acho que a gente poderia recomeçar, então. Aproveita isso e recomeça com relação. Bom, então para por aí o que é de Eldorado e vamos passar para o resto das operações. Pode ser dessa forma? Continua depois? Aí quando for falar especificamente do FIFGTS, aí põe a operação do Eldorado. Caso começa. Eu acho que dá pra continuar assim. É que não tem relação o que ele está falando com o anexo. Pode ser desse jeito? Das relações, Não, porque a gente tem entrado os anexos juntos. Só um segundo, vamos fazer o seguinte. Pessoal, vamos fazer o seguinte então. Eu vou suspender por hora aqui a oitiva só para a gente tentar verificar. O que está acontecendo? Nosso roteiro, inclusive, de perguntas aqui relacionadas a esse anexo 2. O anexo